está querendo passar em concurso público, concurso de polícia, concurso de delegado, concurso de o que quer que seja com relação à área do direito ou fora da área do direito, mas que caia direito penal em si, você está no caminho certo, assistindo aulas quer seja ela aulas pagas, aulas gratuitas. Aqui você vai encontrar aula gratuita. Essa aula aqui basicamente é direito penal. Se você nunca ouviu falar em direito penal, mas está querendo se inserir nessa área de concurso, é uma aula certa de iniciação para você tirar essa virgindade com relação ao tabu do que é o direito penal. Então, perceba uma coisa, se você nunca viu o direito penal na sua vida, entenda que o direito penal ele foi organizado e foi estruturado de forma histórica. Ele foi sendo acompanhado e foi toda a sua montagem foi sendo incorporada com relação ao tempo. Tudo ocorreu dentro do tempo. Então, imagine que desde o início o ser humano, como um ser social, sempre viveu em sociedade, na grande maioria das vezes. Você vê as civilizações, era um conjunto de pessoas, independente de onde ela se situava. Então, o ser humano sempre viveu em permanente associação. E a busca incessante e as conquistas, a busca pelas conquistas de seus desejos, de suas metas, o ser humano sempre teve anseios, sempre teve desejo por conquistas e obter satisfações. Então, desde os primórdios, o ser humano sempre violou regras de convivência, ferindo os semelhantes e a própria comunidade onde vivia. Então, antigamente, a ideia era que se aplicava a sanção como fruto de libertação do clã, com relação à ira dos deuses. Então, o cunho da penalização, de aplicar penalidade, tinha muito a ver com uma questão mística, uma questão de você tentar satisfazer e acalmar a ira dos deuses. Então, esta época foi muito permanente na maioria das civilizações do mundo. Com o decorrer do tempo, passou-se a existir o que se chamava de justiça privada, como forma de reação da comunidade com relação ao infrator. Então, essa justiça privada fazia com que a própria sociedade se voltasse contra o infrator no intuito de acalmar a indignação pelo mal cometido por determinada pessoa. E essa justiça privada também permaneceu um bom tempo por grande parte das civilizações. Com relação à justiça privada, ela foi se dando lugar à centralização do poder, onde o líder da tribo, o líder do clã, passou a ser o detentor de punição, ou seja, era aquela pessoa agora que era o responsável por aplicar sanção ao malfeitor. Então, isso acalmou um pouco os ânimos e fez com que a ideia de aplicação de penalidade deixou de ser um tanto cruel, que de certa forma era por demais além da infração cometida pela pessoa. Então a pena era muito mais grave do que o crime propriamente dito, o crime ocorrido. Então essa centralização do poder deu uma acalmada nos ânimos. Com relação ao Brasil, na época de descobrimento, os portugueses aplicavam basicamente o que era e tinha a ver com a justiça privada. Então as sanções eram coisas inventadas, eram penas impostas de forma aleatória, no bem dizer da pessoa quem iria aplicar. Então, com relação ao Brasil, na época de descobrimento, a justiça privada foi dando espaço a propriamente as leis com relação a que não era chamado de direito penal, mas eram as leis que regulavam a aplicação de penas com relação ao mal cometido pelos infratores. Então, historicamente, de forma muito singela, o que ocorreu no direito penal foi basicamente isso, só para você ter uma ideia que a sua construção é histórica e não estática, e não como um passe de mágica, ela se instaurou em determinada sociedade. Ao longo do tempo, ela vai evoluindo, vai melhorando de acordo com a sociedade. E com relação aos princípios, que nada mais são do que a orientação dada pelo direito penal, ele pode tudo menos ir contra os princípios, e inclusive os princípios constitucionais. O primeiro princípio, e um dos mais importantes, é o princípio da legalidade, ou chamado também princípio da reserva legal, caso você vá fazer algum concurso e veja isso em prova. Então, legalidade ou reserva legal. Você encontra isso no artigo 5º, no inciso 39 da Constituição Federal, ou no artigo 1º do Código Penal, quando ele te diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, o princípio da legalidade ou reserva legal
diz respeito a que somente o direito penal é o detentor para aplicar penas, medidas e tipificação de condutas. Ou seja, é matéria regulada estritamente ao direito penal. Não pode ser matéria regulada por nenhum outro ramo do direito, a não ser o do direito penal. Isso faz com que você não tenha imposição de penas e medidas com relação a outras esferas do direito. Então você restringe, você faz com que determinada matéria seja responsável pela aplicação de pena. Então, legalidade ou reserva legal, que a gente vai trabalhar ela mais adiante. Mas tenha em mente que a princípio é isso. Com relação ao princípio da anterioridade, que está diretamente ligada à da legalidade, o princípio da anterioridade diz que a lei penal incriminadora somente poderá ser aplicada a um fato concreto, caso tenha ocorrido antes da sua edição. Então, a anterioridade quer dizer o quê? Um fato cometido em 2005, mas que na época não era crime. Em 2006, vem uma lei dizendo que aquela conduta agora é crime. Essa lei foi posterior ao fato, ela não poderá ser aplicada à conduta que ocorreu um ano atrás. Então, o princípio da anterioridade diz o seguinte: a lei poderá ser aplicada desde que ela seja anterior ao fato cometido. Primeiro tem que vir a lei, depois o fato. Então, se fosse o inverso, a lei em 2005 tipificou uma conduta, dizendo agora, chupar manga é crime. O cara chupou manga em 2006. Agora ele pode ser punido, porque a tipificação tem que vir antes. Porque antes não era crime, então você não vai punir coisas que na época não era crime. Isso é o princípio da anterioridade. O princípio da retroatividade da lei benéfica te diz o seguinte: em regra, a lei não retroage, ou seja, a lei não volta para trás. É o que o princípio te diz. Então, o artigo 5º, né, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, o artigo 2º do Código Penal, ele te diz que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Por exemplo, o cara em 2005 chupou manga. Chupa manga, crime, pena de 5 a 10 anos. O cara chupa manga. Em 2006, vem uma lei nova e diz assim: chupar manga, infração, menor potencial ofensivo, inclusive sujeito à substituição por pena de multa. Essa lei ela vai voltar para trás porque ela é mais favorável ao cara. É melhor o cara pagar uma pena de multa do que o cara cumprir 5 a 10 anos de cadeia. Então ela volta, se for para beneficiar, se for para trazer algum benefício para o agente, para a pessoa infratora. Mas se ela for piorar, 2005 chupar cana ou chupar manga, 5 a 10 anos, em 2006 10 a 20, ela não volta, porque ela é pior, ela prejudica mais ainda a situação. Então, se você vê qualquer prova que a lei penal poderá reagir, em regra ela não volta para trás, ela só volta se for para beneficiar o acusado. Quer ver? Em 2005, chupar manga, 5 a 10 anos. Em 2006, não é mais crime chupar manga. Ela volta, porque agora ela está descriminalizando a conduta. Então, como ela pode beneficiar, então chupar manga agora não é mais crime, o cara não vai responder por nada. Então agora ele vai poder chupar manga a vida toda. Então, em regra, não retroage. Só retroage se for para favorecer, se for para trazer algum benefício.